Olha só, vamos aqui no quadro branco, né? A gente falou que o patrimônio é composto de quê? De bens, né, direitos e obrigações. Aí vamos entender a estrutura gráfica aí do patrimônio. Nós temos o ativo, né, e o ativo tem lá bens e direitos. O passivo nós temos as obrigações. Esse passivo, né, nós temos as obrigações de terceiros e as obrigações aqui, pessoal, com os sócios. Por isso, né, as obrigações com o sócio. Quando a gente fala desse jeito, a gente, né, para ficar esperto, esse lado aqui do passivo é todas as obrigações, seja obrigações com terceiros ou obrigações com sócio. O PL, na realidade, quando você olha, é uma dívida da empresa para com os sócios, nessa ótica aí, certo? Porque a ótica da empresa. É por isso que ele é dividido desse jeito, ativo de um lado e passivo do outro, obrigações com terceiros e obrigações, né, com os sócios, que é o PL. Certo? Beleza, então esse lado aqui vai ser o lado das obrigações e lá nós temos os bens e os direitos. Aí a gente pode ter várias situações patrimoniais. Nós podemos ter, né, quando bens e direitos é maior do que a obrigação, né? Então nós temos quando o ativo vai ser maior do que o passivo. Eu tenho um ativo de 100 e eu tenho um passivo de 80, logo o meu PL é positivo, isso implica num PL maior do que zero. Isso que a gente chama de uma situação superavitária, situação favorável. O ativo igual a esse passivo, isso implica em um PL igual a zero, situação nula, né? Ou equilibrada, o ativo menor que o passivo, e isso implica num PL menor do que zero. Isso é uma situação ruim, né? É como se nós tivéssemos um ativo de 80 e um passivo exigível de 100. O que é que significa? Que o PL vai ser quanto? Vai ser negativo de 20. Essa estrutura aqui que nós temos, né, do PL negativo, isso é o que a gente chama, ó, você tem um ativo aqui, como eu coloquei, de 80, adora cair em prova, e um passivo de 100. Essa situação é uma situação que, se você vender seu ativo, só vai dar para você vender, pagar uma parte do seu passivo. Vai ficar com uma parte do passivo sem ter cobertura do ativo, certo? Por isso que quando você tem essa situação de ativo menor do que passivo, é o que a gente chama de quê, Silvio? De situação de passivo a descoberto. Certo? E adora cair na prova aí essa situação de passiva descoberta. Antigamente, até eu coloquei no material de vocês por questão didática, quando você tinha esse PL negativo, ele ficava do lado de cá, ó, do ativo, né? Porque ativo aí ficava aqui 100 e o valor ali 100, tá no material por questão didática. Porque o PL hoje, tanto faz o PL ser positivo ou negativo, o PL ele vem do lado do, né, passivo. Beleza? Então, segundo a Lei 6.404, o PL, ela integra o passivo. Por quê? Porque na lei você tem lá o quê? Tudo ali é obrigação. Agora, vamos entender. Na ótica dos sócios, o PL é uma coisa boa ou ruim? Para a empresa, nós já vimos que é uma obrigação para com os sócios. É uma obrigação para com os sócios. Agora, para a empresa, para os sócios, o PL é bom ou ruim? Pessoal, para os sócios, PL é ótimo, é a melhor coisa. O PL é a diferença entre o ativo, que é a parte boa, e o passivo, que é a parte ruim. Então, para os sócios, quanto maior o PL, é ótimo, certo? Não vem dizer que o PL é obrigação para os sócios, não. Para os sócios, é o quê? É o valor que vai sobrar, certo? É o valor residual do ativo depois de deduzido o quê? Os passivos. Esse é o conceito lá do PL, valor residual do ativo depois de deduzidos os passivos, certo? Então, pessoal, nós temos aí esse ativo e esse passivo que nós vimos, né? Então vamos para a definição. A Lei 6.404, ela coloca o PL como um passivo, porque ela trata tudo como obrigação. Agora, essa parte do passivo propriamente dita aqui é o que a gente chama de quê? De passivo exigível, porque essa parte é exigível e esse PL aqui não é exigível. Isso a gente chama de capital o quê? Capital próprio, certo? E o ativo. Ah, certo, Silvio, já estou começando a entender. Agora vamos ver. O ativo são os bens e direitos da empresa, né? Bens e direitos. Mas o conceito que nós temos de ativo,
ele vai obedecer também a um tripé. Qual é o tripé do ativo? Recursos controlados da empresa, decorrente de eventos passados. A contabilidade, eu já te falei, que ela vai registrar fatos que já ocorreram. Decorrente de eventos passados, que se espera que vai fazer o quê? Que gere benefícios para a empresa. Certo? Olha só o tripé do ativo. Recursos controlados, decorrente de eventos passados, que se espera que gere benefícios para a empresa. Certo? Esse é o tripé do ativo. Certo? Então você vai ver que muitas vezes, a gente vai estudar aqui, você não precisa nem ter a propriedade do ativo. Se você controla, se aquilo vai gerar benefícios, aquilo vai estar registrado lá no seu ativo, mesmo você não tendo direito de propriedade. O passivo, estou falando passivo exigível. O passivo exigível, né? Qual é o tripé do passivo exigível? É uma dívida presente da empresa, dívida presente, decorrente também de eventos já ocorridos. Certo? Eventos já ocorridos são eventos passados. Agora, para cuja liquidação desse passivo, espera que haja o quê? Uma saída de recursos. Saída de recursos para você liquidar o passivo. Certo? Então, tripé do ativo, tripé do passivo. E o PL, Silvio, o PL é justamente o interesse residual do ativo depois de deduzidos os passivos. Esses conceitos aqui, eles vão estar lá nesse CPC 00, estrutura conceitual, que a gente já está falando, já está antecipando aí para você. Certo? Então, as normas internacionais, ela trata como coisa diferente o que, Silvio? O passivo e o PL. Olha só o conceito do PL. É o interesse residual do ativo depois de deduzido o quê? Os passivos. Certo? Então já sei, ativos são recursos controlados, passivo, né? E PL, já sei aí o conceito. Agora vamos destrinchar mais. A gente já viu que o ativo, quando é maior do que o passivo, é uma situação positiva, o ativo, né, igual ao passivo, nula. E o PL, né, a gente viu naquele gráfico lá que ele pode assumir qualquer valor. Não assumiu qualquer valor? Se o ativo for maior do que o passivo, o PL é maior que zero. Se o ativo for igual ao passivo, o PL é igual a zero. Se o ativo é menor que o passivo, o PL é menor que zero. Situação de quê? De passivo a descoberto. Mas o PL, pessoal, o PL jamais ele pode ser o quê? Olha só, o PL é ativo menos passivo. O passivo, ele só pode ser maior ou igual a zero. O passivo não pode ser menor do que zero. Então, se ele for igual a zero, o passivo igual a zero, o PL vai ser igual a quem? Ao ativo. Se o passivo for maior do que zero, o PL vai ser igual ao ativo menos esse valor, menos, sei lá, menos 5. Ou seja, o PL vai ser... O maior valor que o PL assume é o ativo, quando o passivo for igual a zero. Se o passivo for maior do que zero, assumiu qualquer valor, o PL vai ser o quê? Menor do que o ativo. Ah, certo, Silvio. Então o PL, ele é menor ou igual ao ativo. Jamais o patrimônio líquido, ele pode ser o quê? Maior do que o ativo. Beleza. Agora vamos lá, né, as denominações que nós vamos ter aqui, para a gente ficar esperto. Olha, esse lado aqui todo do passivo, isso são as origens de recurso. Isso é importante você saber, a base da contabilidade são as origens de recursos, que é formada por quem? Pelaquela parte do passivo que é exigível, que é o chamado capital de terceiros, mais o PL, que é o chamado o quê? Capital próprio. Ok. Essa parte do ativo aqui, pessoal, isso aqui nós temos as aplicações, certo? O dinheiro, você teve a origem lá, você vai aplicar em quê? No banco, vai aplicar em veículos, aqui estão no ativo, vão estar todas as aplicações da empresa, certo? Aqui a parte de origens e aqui nós temos as aplicações. Essa parte das aplicações é também chamado de capital investido, certo? Essa parte de origens, né, são as chamadas fontes de financiamento. Essa parte do ativo, as aplicações, o ativo ali nós temos o chamado patrimônio bruto. Patrimônio bruto é o ativo, certo? E aí nós temos a origem. O PL pode assumir qualquer valor, maior, menor, igual a zero. O PL jamais pode ser o quê? Jamais pode ser maior do que o ativo. Beleza? Já entendemos aí, né? O ativo, o passivo e o PL. Agora vamos complementar mais, né? A Lei 6.404, ela diz o seguinte, né? Que o ativo, ele é dividido em ativo que, Silvio, ele é dividido em ativo circulante e ativo não circulante. Ah, certo. E o passivo ele é dividido em passivo circulante, passivo não circulante e o que mais? E o PL.
Ah, então, lei 6.404, o ativo é dividido em quantos grupos? 2 grupos. E o passivo dividido em quantos grupos? 3 grupos. Beleza. O ativo está lá na lei 6.404, ele vai ser, né, disposto em ordem decrescente de liquidez, certo? Ou seja, quanto mais aqui em cima, mais facilmente vai ser convertido em quê? Em dinheiro. O passivo, ele, né, dividido em 3 grupos, essa parte aqui do passivo é o que chama de passivo exigível. Aqui dentro, em ordem decrescente de exigibilidade, mas isso não está na lei 6.404, isso é por analogia. Por que não está aqui o passivo em ordem decrescente de exigibilidade? Porque eles tratam, né, o PL como passivo, e o PL não é exigível. Certo? Agora, o passivo exigível é ordem decrescente de exigibilidade. Não está na lei porque a lei considera o PL como passivo. Mas a doutrina, como ela fala do passivo como sinônimo de passivo exigível, ela fala que o passivo é em ordem decrescente de exigibilidade. Certo? Beleza, nós vimos ali ativo dividido aí nesses grupos, né? Já sabemos todas essas informações. E aí, pessoal, para você, para a gente andar, para a gente estar bem em contabilidade, a gente vai ter que saber muito bem as chamadas contas, certo? A gente tem que trabalhar para saber contas. Para você ter uma conta, você saber se aquela conta vai ser conta do ativo ou se aquela conta vai ser conta de passivo, de PL, de receita e de despesa. Isso é essencial, certo? Então vamos colocar aqui para a gente, né? Aqui nós vamos ter o ativo, aqui nós vamos ter o passivo e teremos o PL. Ok. O ativo você já me falou, Silvio, ativo circulante e ativo não circulante, certo? O que é que faz estar no ativo circulante ou no ativo não circulante? O prazo de realização. A gente está elaborando isso aqui em 31/12/2016. Tudo que for recebível até 31/12/2017 vai estar no circulante. Só após 31/12/2017 é que vai ser no não circulante, certo? Isso aí é a regra. Agora a gente tem que tomar cuidado em 2 situações. Empresas que têm o ciclo operacional maior de que 1 ano. Como assim, Silvio? Ciclo operacional. Ciclo operacional é o interstício de prazo de a empresa comprar determinada coisa, vender e receber. Normalmente esse período, empresa comercial, normalmente esse período é o quê? É 1 ano, certo? No máximo 1 ano. 3 meses, 6 meses. Então, se tiver o ciclo de 1 ano, beleza, né? Agora, se ela tiver o ciclo operacional maior de que 1 ano, por exemplo, a empresa, né, que fabrica navio, aí tem um ciclo operacional de 3 anos. Aí aquele prazo de circulante e não circulante terá como base o prazo desse ciclo operacional, certo? E as operações de venda, empréstimo e adiantamento a sócios, acionistas, coligadas, controladas a pessoas ligadas, decorrente de operações não usuais. Aí isso aqui vai para o ativo não circulante. Venda, empréstimo e adiantamento. Vendeu, por exemplo, uma coisa usual, mercadoria. Aí não, se for no curto prazo vai ser circulante, se não for vai ser não circulante. Agora, vendeu, né, uma coligada, um veículo. Aí preencheu os 3 requisitos. Aí independe do prazo, mesmo que for para receber em 6 meses, vai estar classificado aonde? No ativo não circulante. Ok? Então, ciclo operacional influencia em quê? Na classificação do circulante e não circulante. Põe uma coisa aí. O ciclo operacional, ele não influencia no exercício social. O exercício social é de quanto tempo? O exercício social é sempre de 1 ano. Só naquelas 2 hipóteses que vai ser diferente de 1 ano. Na Constituição ou se houver reforma estatutária. Certo? O ciclo operacional não influencia no exercício social. Influencia na classificação do que é circulante e não circulante. Operações de venda, empréstimo, adiantamento a pessoas ligadas decorrente de operações não usuais. Aí, pessoal, tem uma situação que é o seguinte, que às vezes nem preenche as 3, a banca nem te fala, né, que não vai preencher as 3. É, por exemplo, se falar que houve empréstimo, por exemplo, empréstimo a coligadas. Empréstimo a coligadas. Você fala assim, não falou que é usual ou não usual. Né? Aí tá lá logo na Lei 6.404 que uma SA é independente do objeto, ela é mercantil, né? Ou seja, uma SA normal é que ela seja o quê? Empresa de comprar e vender, certo? Então, isso aqui, né, empréstimo à coligada é uma coisa que, em regra, isso aí é o quê? É não usual. Só seria usual se isso aí fosse uma instituição financeira que é a exceção.
certo? Então, se tiver esse negócio empréstimo a coligadas, você já vai dar tratamento de quê nisso aí? De não circulante, nem precisa saber se é usual ou não usual, certo? Então, beleza aí, tomar cuidado nesse negócio. A classificação do não circulante, você já viu aí no material, que ele vai ser dividido em quê? Em investimento, vai ser dividido em imobilizado, né? Ativo realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Então é assim, ativo circulante e não circulante. O não circulante dividido em ativo realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Ok. O ativo circulante lá dentro também tem uma divisãozinha lá, né? Disponível. Né? A gente vai ter aqui os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente e as chamadas despesas antecipadas. As chamadas despesas antecipadas. Beleza. No passivo, a gente tem o passivo circulante, o passivo não circulante. E o que é que vai estar ali dentro? No passivo, você vai ter duplicatas a pagar, empréstimos, financiamentos. Tudo isso vai estar ali no passivo. Passivo é dividido em quantos grupos? 3, Lei 6.404, passivo circulante, não circulante, PL. Ativo é dividido em quê? Ativo circulante e ativo não circulante. O não circulante, ativo realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Perfeito, né? Então aí, pessoal, a gente tem que saber um pouco dessas contas aí, né? Então, vamos tentar destrinchar um pouquinho mais aí. O ativo circulante nós temos lá disponível, né? O dinheiro que está disponível da empresa, nós temos caixa, banco, conta movimento, dinheiro no banco, aplicações de liquidez imediata, numerários em trânsitos. Ali nós temos direitos, né? Direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. Tudo que vai ser realizado no exercício social subsequente. Você pode ter uma duplicata a receber, uma nota promissória a receber, né? E ali não só são direitos, pessoal, direitos, né, pessoais, né? Ali também, naqueles direitos, ali estão direitos reais, estoques, matéria-prima, estoques de mercadoria, está tudo ali dentro, direitos realizáveis até no curso do exercício social subsequente. As despesas antecipadas. Como despesa antecipada, se eu estou estudando isso agora? Olha só, pessoal, você pega, né, e tem a despesa, vai ser de acordo com o fato gerador. Então, se ocorrer um fato gerador de uma despesa, né, e você não pagou, aquilo vai gerar uma obrigação, gera um passivo, gera uma despesa a pagar. Agora, se você pagou uma despesa antes da ocorrência do fato gerador, isso vai gerar para você o quê? Um direito de usufruir aquilo ali. Imagina quando você paga um seguro antecipado, você fica com direito de usufruir a pólice durante aquele período, né? Então, uma despesa antecipada é uma conta de ativo, representa um direito. Certo? Isso, tomar cuidado aí. Ativo realizável a longo prazo, todos os valores aí, né? A receber após o curso do exercício social subsequente. E investimento, participações em outras empresas, imóveis alugados, obras de arte, vão estar ali tudo em investimento. Imobilizados são os bens corpóreos, né, que estão sendo usados pela empresa. Questão-chave do imobilizado, estão em uso. Intangível, bens incorpóreos, né, marca, patente, um direito de exploração, mas que estejam sendo o quê? Usados, certo? Característica aí do imobilizado e intangível, estejam em uso. Beleza. Então aí a gente destrinchou, né, essa parte aí de ativos, né, já falando aí algumas coisas, mas a gente vai querer aí no próximo bloco dar determinadas para que você saiba mais contas de ativo, mais contas de passivo, mais contas, saber detalhes de contas de resultado. Beleza? Então a gente dá um tempinho e volta no próximo bloco aí com mais trabalho em contas. Até já!